Olá! Provavelmente nesse momento que vocês vão estar assistindo esse vídeo, eu vou estar aqui sentada nessa mesa finalizando a Páscoa judaica. Diferente da Páscoa católica, a Páscoa judaica ela dura uma semana. Então a gente começou na quarta-feira e a gente termina na quinta-feira à noite. Lembrando que os dias pelo calendário judaico, eles começam a partir das 18 horas, começa à noite. Então, por exemplo, primeiro dia da Páscoa judaica começou na quarta-feira à noite. E aí a gente conta até quinta-feira. Quinta-feira à noite começa o segundo dia da Páscoa. É assim que é contado as festividades da religião judaica. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luiz Betti, sou personal organizer. Aqui a gente conversa bastante sobre organização, rotina e cuidados com a nossa casa. Mas, como muitas pessoas me pedem, quando eu comento alguma coisa sobre o fato de ser judia e da religião judaica, vocês me pedem para falar um pouquinho mais sobre a cultura judaica. Eu quero aproveitar que passamos agora pela festa, da libertação, a Páscoa judaica também tem esse nome, pelo fato dos hebreus terem conseguido se libertar da escravidão do Egito. Então, estou aproveitando que o meu arranjo de mesa, que eu fiz pela primeira vez, um lindo arranjo de mesa, vocês vão assistir um pouquinho das imagens de como eu montei a mesa. Eu montei uma linda mesa. A gente recebe amigos e familiares para o jantar, que se chama Seder. Seder em hebraico é ordem. E esse jantar em comemoração à Páscoa judaica nada mais é do que uma sequência de fatos. E aí a gente segue uma ordem de tudo para a gente poder celebrar esse dia, essa noite. Bom, então vamos começar voltando um pouquinho no tempo para a gente poder entender toda a simbologia dessa festa, porque todas as festas judaicas, elas são todas baseadas em símbolos e em tradições. E a Páscoa judaica, Pêssar, não poderia deixar de ser assim também. Bom, os hebreus, eles eram escravos no Egito, era um trabalho pesado, condições subhumanas e a vida era muito difícil, mas mesmo assim a fé no Deus hebreu, que seria o Salvador, sempre foi mantida. Acontece que o faraó teve um sonho que ele iria perder o poder e todo o domínio do Egito para um hebreu. E aí ele se preocupa com isso e aí ele dá uma ordem de que todos os filhos de escravas hebreias, homens, precisariam ser afogados no rio Nilo. E assim acontece. E aí durante esse momento, a Yocheved, que é a mãe do Moisés, ela dá à luz a um menino, a Moisés, e ela esconde ele durante um tempo, e quando a situação fica insustentável, a filha dela, a irmã do Moisés, a Miriam, coloca ele numa cestinha e coloca no rio Nilo. E, coincidentemente, a irmã do faraó, a filha do faraó, ela está se banhando no Nilo, ela escuta um choro de uma criança e ela vê essa cestinha e ela se encanta por esse bebê. É óbvio que ela sabe que é um bebê escravo, que é um hebreu, mas ela leva Moisés para o palácio e Moisés é criado com todo luxo, com todo requinte no palácio. Isso é importante, depois a gente estudando, é óbvio que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. A gente estudando, a gente entende por que o Moisés precisava ter sido criado no palácio para poder ser o libertador, para ele poder ter o estudo, para ele poder entender todo o funcionamento e para ele ter, essa vivência, esse contato com a família do faraó. Tanto que ele e o filho, do faraó, que
acredita-se que vai ser o Ramsés II, né, que é o faraó do período da libertação do povo do Egito. Eles são criados como irmãos e acabam tendo um laço, né, um vínculo afetivo muito forte. Bom, Moisés é criado no palácio, acaba que em um momento ele se descobre judeu, hebreu, e ele acaba matando um egípcio que estava torturando um escravo hebreu. E aí ele é obrigado a fugir, e aí ele foge para uma outra cidade, onde ele acaba conhecendo a Tsipora, a mulher dele, né? E ele passa a ter um chamado de Deus e ele precisa voltar para o Egito, porque ele é o Salvador, é ele quem vai libertar o povo judeu, o povo hebreu. E aí, óbvio que essa libertação não foi tão fácil assim. Então é essa história toda, o Seder, o jantar de Pêssar, nada mais é do que uma coisa tão moderna e contemporânea do que um storytelling dos dias atuais. Então a gente senta com a nossa família, principalmente com as crianças, para contar essa história de que nós fomos escravos, de que veio o libertador, o Moisés. E aí, para que o povo fosse libertado, o Egito sofreu muito, passou pelas 10 pragas, que foi sangue, ou seja, toda a água que os egípcios tocavam se transformavam em sangue. Já a água onde os hebreus bebiam não se transformava, mas quando um egípcio ia lá para pegar a água dos hebreus, ela se transformava em sangue. Sapos, o Egito ficou infestado de sapos, os sapos entravam pelo corpo das pessoas, não posso nem imaginar. Eu tô traduzindo do português do hebraico para o português. Vieram os piolhos, né? A gente vê, né, que os judeus com cabelo, os hebreus com cabelo grande, né, eles tinham muito piolho. E os egípcios, por medo disso, raspavam a cabeça e usavam aquelas perucas, mas mesmo assim Deus mandou a praga do piolho e faziam feridas enormes no corpo. Veio a praga dos animais selvagens, né, que acabaram com todos os animais domésticos. A gente teve a praga dos gafanhotos, que acabou com toda a colheita do Egito. A gente teve as chuvas de pedras de fogo e, se não me engano, de gelo também. Deixa eu continuar aqui. Lepra, tipo uma lepra, eram algumas feridas que davam no corpo. Veio a escuridão, tá faltando uma, que eu vou dar uma colada e já volto. E a última, né, eu vou dar uma colada, depois eu volto. E a última era a morte dos primogênitos, né? E tem um fato bem interessante nessa última, que o faraó é o único primogênito que sobrevive para que ele possa assistir ao final dessa história. Espera aí que eu vou colar ali a oitava praga. A realidade foi a morte de todos os animais no Egito. A gente lê, deixa eu mostrar aqui para vocês, isso aqui se chama uma Agadá de Pêssar, né? Que na realidade conta toda a história. Essa daqui, deixa eu ver, essa daqui tem em hebraico e em inglês, mas a gente tem também algumas em português. Essa é bem bonita porque ela é bem decorada, né, com as fotos, é bem bonita. Então nessa noite a gente conta a história para os nossos filhos. Por quê? Porque a gente não tem provas concretas, né? A gente não tem monumentos, a gente não tem nada que seja palpável. Então, se a gente não passar a história, as nossas tradições para as outras gerações, acaba que a gente
perde a nossa cultura. É claro que hoje já encontraram resquícios de carruagens no Mar Vermelho, né? Os arqueólogos fazem buscas e pesquisas, né, nessa área do Egito, em Israel, então cada dia é uma nova descoberta, então a gente vai reconstruindo a história. Bom, Deus manda essas 10 pragas e o faraó, ele é persistente, né? E ele acaba só liberando o povo na última praga, porque inclusive ele perde o filho dele nessa última praga. E aí vem a história, né? O povo sai do Egito. E como não teve tempo, porque o faraó já estava num limite que ele já não queria mais ver ninguém na frente dele, nenhum hebreu na frente dele, então ele fala para ir embora. O povo não teve tempo de fermentar o pão. Então, por isso, a gente na Páscoa judaica, diferente da Páscoa católica, a gente não tem a proibição de comer carne, mas a gente tem a proibição de comer alimentos à base de farinha e que fermentem. Então a gente só pode comer o pão ázimo e a farinha que é moída desse pão ázimo. Vou mostrar para vocês. O pão ázimo em hebraico se chama matzá e é como se fosse um biscoito, tipo um creme cracker, tá? Ele é um pão achatadinho e ele é bem crocante. Eu particularmente não gosto muito não. Essa marca aqui é uma das melhores, né? Eu particularmente não gosto muito. E tudo que a gente faz que leva farinha é a base dessa matzá, desse pão ázimo. Então a gente não pode comer macarrão, né? Tem vários itens e quem segue mais ao pé da letra também fica privado de outros alimentos. A família do meu marido é uma família bem mais conservadora, bem mais religiosa do que a minha. Então, na realidade, eu acabei tendo que ter esse rigor na minha casa. Então, essa semana da Páscoa, eu não como nada fora de casa, né? Não como nada em casa de amigos, mesmo sendo judeus, a não ser que sejam tão conservadores como a gente é em casa. E grande parte dos alimentos que entram aqui são comprados numa loja específica para poder ter o selo da supervisão do rabino. Custa o olho da cara? Custa, né? Algumas coisas hoje a gente, graças a Deus, já tem lista. Então, por exemplo, tapioca eu posso comprar no supermercado normalmente, polvilho pode comer, eu posso comprar no supermercado normalmente, mas a parte de laticínios aqui em casa a gente ainda compra nessa loja de produtos, né, alimentícios judaicos com o selo do rabino. Bom, e a gente está falando a beça aqui, né, sobre a história e eu pouco estou falando para vocês sobre o ritual da noite do Seder de Pêssar. Bom, eu falei para vocês que a gente conta a história, nada mais é do que um storytelling para a gente passar de geração em geração a história, né, do povo hebreu até a chegada à Terra Prometida. Por sinal, se vocês não assistiram, está passando na Record os 10 Mandamentos. Eu assisti 2 vezes completo. A novela é incrível. Eu não sou noveleira, gente, mas a novela é incrível. Os figurinos são maravilhosos e os autores foram muito fiéis à história, ao Antigo Testamento. Então vale a pena assistir, né? A gente assistiu aqui em casa na pandemia. A gente maratonou os 10 Mandamentos. Depois a gente emendou na Terra Prometida. E depois a gente acabou assistindo Davi, José, a gente assistiu já várias dessas novelas épicas da Record. Então, assim, eu super recomendo e eu sei que os 10 Mandamentos tá reprisando na Record à tarde, porque quando eu tô no trabalho eu passo, eu vejo a televisão ligada e eu vejo que tá passando. Vale a pena. Bom, eu falei para vocês que o Seder é cheio de simbologias, né?
Então a gente tem um símbolo na mesa que se chama Queará de Peça, essa é que eu uso, tá? Mas eu vou mostrar essa para vocês, que é mais coloridinha, que tá escrito em português para eu poder ilustrar para vocês. Dentro de cada nicho desse, a gente coloca um alimento que vai simbolizar alguma coisa, né? A gente coloca um osso de galinha ou um pedaço de carne, porque simboliza o sacrifício do cordeiro que foi feito antes da saída do povo. Era uma época que se fazia sacrifícios de animais, hoje não se faz mais, é só uma alusão a essa época. A gente coloca aqui uma massa, que é o harosset, que é uma massa deliciosa, que a minha sogra faz, à base de vinho, nozes, maçãs, tâmaras. Ela fica na cor de barro, e aí é para relembrar o trabalho, né, pesado dos escravos. A gente tem algumas ervas amargas para lembrar, né, a dificuldade, o amargor, e a gente tem o ovo, que eu acho que o ovo é para simbolizar a fertilidade. Confesso que eu não sei, mas acredito que seja. Eu uso essa que é bem, né, bonita, e isso fica no centro da mesa durante toda a festa. E a gente acaba comendo desses alimentos, né, para lembrar do sofrimento, e a gente acaba fazendo sobre cada alimento desse, a gente faz uma reza, assim como a gente faz a reza do vinho, e a gente faz a reza para poder comer o pão ázimo. Uma curiosidade aqui, todos já devem ter visto o quadro da Santa Ceia, né, de Cristo. A Santa Ceia nada mais é do que Cristo celebrando a Páscoa judaica. Então a gente vê o cálice do vinho, né, ele repartindo o pão, né, e o resto da história vocês sabem melhor do que eu, apesar de que minha mãe é professora de inglês, meu padrasto também é professor. Os dois deram aula muitos anos no colégio bem tradicional aqui do Rio de Janeiro, que é o Santo Inácio, e eu praticamente fui criada dentro do Santo Inácio. Então eu conheço muita coisa da religião católica, sou uma admiradora da religião, sei um pouquinho do Pai Nosso e da Ave Maria, não dou vexame dentro de uma igreja, que é importante, né, a gente conhecer e respeitar a religião dos outros, assim como eu estou expondo a minha religião, a minha cultura, né, que eu quero que seja respeitada, eu também respeito as outras. Inclusive, eu já tive a oportunidade de ir 2 vezes a Israel, espero poder ter outras oportunidades, e um passeio que eu fiz, que eu achei muito importante e que eu acho que, independente de religião, todos nós precisamos fazer, foi a Via Dolorosa, né? Então eu fui na igreja do Santo Sepulcro, fui num dia que era a parte ortodoxa, então aqueles cantos gregorianos lindíssimos, é uma igreja linda com o pé direito altíssimo. Entrei dentro do Santo Sepulcro, então assim, foi uma experiência incrível, né? É muita história, a gente respira. Eu acho que, uma crítica que eu tenho a fazer, eu acho que esse caminho precisaria estar um pouco mais preservado, mas ele fica na parte árabe, e eu sei que a história nos conta que pela humilhação Cristo teve que carregar a cruz pelas ruas para que toda a população visse, né? E ele servisse como exemplo. Então as estações, elas são ruelas, são becos, e as estações elas ficam um pouco até difíceis de você localizar, então precisa ir com guia, né, para você poder enxergar todas as estações, porque elas passam muito desapercebidas, né? É lógico que quando você entra na igreja do Santo Sepulcro, tem algumas estações dentro da igreja, aonde a cruz é fincada, aonde o corpo de Cristo é retirado da cruz e lavado, mas a grande maioria das estações, todas as outras, estão fora da igreja. Então, no dia que vocês tiverem oportunidade de ir,
vale a pena contratar um guia e fazer toda a via dolorosa, esse caminho que Cristo fez carregando a cruz, que é bem importante, bem bonito e bem histórico. Bom, depois que a gente canta muito, né? Depois que as crianças cantam uma música que se chama Manistaná, né? Que é elas vão perguntar pra gente por que essa noite é diferente das outras, né? Por que nas outras noites a gente come pão e nessa noite a gente come matzá? Por que nas outras noites os alimentos são mais doces e nessa noite a gente come alimentos doces e alimentos amargos? Então toda a parte do Seder, ela é cantada, né? Ela tem as bênçãos sobre as comidas e quando isso tudo acaba, vem um grande jantar, né? Então, só por curiosidade, eu faço muita salada. Eu fiz a minha salada que já tem aqui no canal, que é de bifum com salmão, que é a sensação, é a minha receita de família, é a receita que eu vou passar para as minhas filhas e, se Deus quiser, minhas filhas para os meus netos. A gente come... Eu particularmente, porque a minha família, ela vem toda do leste europeu. Os meus avós vieram fugidos, né, da guerra da Polônia para cá. A minha avó perdeu metade dos irmãos dela, né, que ficaram, os irmãos casados da minha avó ficaram e foram dizimados. A história da cidade da minha avó é uma história muito triste, muito bonita. Virou filme, por acaso é estrelado até pelo ator que fez o Harry Potter. Ela tem um nome bem difícil, se chama Trochenbrod e em polonês é Sofiowska, em homenagem à princesa Sofia, que era a filha de um dos czares da época. Hoje a cidade da minha avó está na Ucrânia, a cidade não existe mais, ela foi toda dizimada na guerra, não sobrou uma residência e a população toda foi morta lá e foi jogada dentro dos 2 poços de água, e hoje a única coisa que resta nessa cidade são 2 monumentos em respeito, em homenagem aos mortos lá. Então é uma história bem triste, né? Então eu descendo de uma linha de europeus, né? Então nós somos chamados de esquenazis, e o meu marido, ele descende de uma parte dos judeus que vieram dos países árabes. Os pais do meu marido são descendentes, o pai do meu marido é libanês mesmo, nascido no Líbano, e a mãe dele é descendente de sírios. Então a alimentação da casa deles é uma alimentação mais árabe, né? Eu gosto das 2 comidas, mas obviamente, como eu fui criada dentro da cultura do leste europeu, não pode faltar na minha ceia, no meu Seder de Pêssah, o gefilte fish, que é um bolinho de peixe, que é uma delícia. E aí, dependendo do país do leste europeu, você come ele doce e frio, que é o que a minha avó materna fazia, ou você come ele salgado e quente, que é como a minha avó paterna fazia. Confesso para vocês que eu gosto mais do doce. E aí a gente coloca o ren, que é uma pastinha de raiz forte com beterraba, que aí dá uma certa picância, fica uma delícia. Eu adoro. Já o meu marido não curte, não come, mas tudo bem, a gente acaba colocando de tudo aqui na mesa. Então tem pratos típicos da culinária judaica que são bem variados, né? A minha sogra, ela é cozinheira árabe, então a gente costuma ter, ela faz o quibe com a farinha de matzá, ela inclusive faz de soja para eu poder comer. Vocês sabem que eu não como carne, sou vegetariana. Faz aqueles enrolados todos, né? Aqueles recheados de cebola com damasco, faz folha de uva, uma comida maravilhosa. Mas esse ano ela estava muito sobrecarregada, então acabou que a comida foi mais para o que a gente costuma comer, né? Fiz várias saladas, a gente fez um arroz com fava, com coentro, que é maravilhoso. Um dia eu faço a receita aqui no canal para vocês. Fizemos um arroz com amêndoas
E aí a gente serviu uma carne assada e uma bacalhoada que estava divina. E sobremesas, pudim de leite de coco, que é o que pode. A minha sogra também fez uma torta. A sogra da minha filha trouxe uma torta maravilhosa de castanha, acho que é castanha do Pará. Eles me deram até a receita, que é bem fit e bem gostosa. E é isso, gente. Eu espero ter passado um pouquinho, né, da história da Páscoa judaica, o porquê da gente comemorar, né, um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho do que acontece nesses 2 jantares, né? A gente faz o seder na primeira e na segunda noite, e hoje é o que a gente chama da quebra do Pêssar. Então provavelmente eu vou fazer um belo macarrão, porque eu amo massa, amo macarrão, e acaba que eu sinto falta durante a semana de comer. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, dar aquele pulinho aqui, ó, no Instagram, porque no Instagram vocês vão poder acompanhar os meus projetos de organização profissional ao vivo, nos stories, acompanhar no feed. E a gente volta no próximo vídeo falando de organização, mas como vocês sempre me pedem para falar um pouquinho mais, eu aproveitei esse momento para a gente poder conversar um pouquinho. Próximo vídeo, de volta para a organização. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.